Quando eu olho para trás era muito improvável, era difícil, era um sonho assim que era realmente distante. Então acho que é por isso que para falar sobre isso eu tenho que sempre tentar me acalmar um pouco, porque senão eu ainda me emociono com muita naturalidade quando eu penso o que era o esporte, o que era a minha vida no esporte e o que hoje é o esporte e o que é a minha vida representando para o esporte. A bike ela ganhou muita força no país e eu comecei a perceber que mesmo como um indivíduo eu tinha algumas possibilidades de fomentar o crescimento cultural na direção correta. Mudou absurdamente assim, o que é o esporte, o que é a indústria da bicicleta e o que é a bicicleta como um instrumento social, de transformação social. Foi assim que a gente foi aos poucos sendo ativos de uma forma direta ou indireta, com várias ações, e que a gente foi tendo esse crescimento que hoje chama atenção mundialmente. As transmissões de provas ao redor do mundo, como as Copas do Mundo, por exemplo, os recordes de views, de acompanhamento, são sempre brasileiros. Os principais atletas do mundo têm uma base de fãs, principalmente de brasileiros. Então hoje a gente tem uma comunidade da bicicleta no país que é extremamente forte, expressiva e crescente. A gente está começando algo que a gente ainda vai desenvolver. Assim como em 2015, quando eu criei a primeira versão desse projeto, foi um marco para o esporte, para o mountain bike brasileiro. Depois em 2018 foi um outro marco. Hoje a gente está alcançando, oficializando pelo menos, mais um passo adiante e com certeza é outro. Mas a gente ainda tem um processo de evolução. Isso eu falo de mim como atleta, eu falo de mim como gestor esportivo e eu falo do esporte como um todo no Brasil. A gente está crescendo no caminho certo, mas a gente ainda tem bastante trabalho para fazer. Quando eu olho para trás em 2012, eu era o segundo atleta do Brasil já disputava a vaga olímpica e foi um ano que eu competi durante 6 meses sem nenhum apoiador. Eu já era um atleta que era expressivo para aquela modalidade, porém a modalidade era infinitamente menor do que é hoje. Então as possibilidades que eu consigo oferecer hoje para os meus pupilos, para os meus atletas, são muito mais desenvolvidas do que o que eu tinha para mim mesmo com a idade deles ou até num estágio já mais avançado de carreira do que o deles. Jogos Olímpicos, principalmente na nossa modalidade, é uma modalidade outdoor, extremamente variável, com largada em massa, onde você depende do equipamento também, da consistência mecânica do seu equipamento. Então assim, é uma prova extremamente onde fatores controláveis e incontroláveis fazem parte do contexto. E para mim, eu não cometo esse erro de falar que eu vou brigar por uma medalha. Eu acredito que hoje é claríssimo que eu tenho nível para brigar por uma medalha e acredito que terei nível para brigar pela vitória olímpica. Isso é o que eu enxergo como realidade, enxergo como possibilidade e é o caminho que eu estou apontando a temporada de 2020. Quase diferente para mim a sensação que eu tenho em relação a Tóquio, porque acho que eu nunca me senti tão tranquilo em relação ao evento esportivo. Principalmente porque a gente já pensou bastante, a gente já planejou muita coisa. Então está tudo muito alinhado. É um dia importante, é uma prova significativa na minha vida inteira, tanto do que passou e considerando o que tem por vir. Mas eu estou extremamente tranquilo, cara. Eu penso em Jogos Olímpicos assim com muita leveza e, enfim, eu estou me aproximando agora, né, cada vez mais dos Jogos Olímpicos e não me vejo com ansiedade ou com nenhum peso nas costas. Isso é ótimo.